ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Nós da Igreja Batista Central de Anápolis, não podemos servir ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, e às riquezas. Senhor, essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor, porque está escrito em João 15:5, o Senhor mesmo disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, nós recorremos à Tua graça, à Tua misericórdia, que o Senhor traga a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor nesta manhã, porque é do Senhor, é dessa fonte de água viva que nós precisamos, para que haja uma transformação, primeiramente de dentro para fora, e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, com graça, com misericórdia, porque não é para nós, Senhor. O Senhor quer transformar, mudar a nossa vida, mas também o Senhor quer usar essa vida transformada para abençoar outros. E o Senhor quer usar essas vidas que somos nós, a Deus, para que possamos estender a nossa mão, os nossos olhos, os nossos pés, Deus, o nosso coração, para que vidas sejam transformadas para o louvor da Tua glória. Tudo isso nós pedimos e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um texto conhecido, de muitos, creio, mas é um texto que fala profundamente ao nosso coração sobre não servir a dois senhores, e essas palavras do Senhor Jesus nos lembram a história do profeta Elias no Monte Carmelo. Muitos conhecem essa história, e esse momento que Elias está ali no Monte Carmelo, ele confronta com o povo de Israel. Há um confronto ali com o povo de Israel, e a nação estava mergulhada numa tremenda apostasia. A nação daquela época estava mergulhada no abandono da fé. Apesar de continuar extremamente religiosa, quase todo o povo havia se desviado da aliança do Senhor. Quase todo o povo. A apostasia, o desvio, consistira no simples fato de acharem que podiam servir a dois senhores. Outras religiões são mais flexíveis. Podiam servir tanto a Deus, podem servir tanto a Deus quanto a Baal. Há muitos deuses. E Baal aqui, ele não é exclusivista. Ele aceitava servir a outros deuses. E é interessante que o nosso Deus, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, ele exige totalidade de serviço, ou seja, um serviço exclusivo de nós. O nosso Deus exige um serviço exclusivo, uma totalidade, de coração dos seus seguidores. Baal aceitava que os seus adoradores pudessem servir a outros deuses, mas o Senhor, o nosso Deus, ele exige exclusividade. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Eu vou repetir. Até quando eu e você, que está aqui nesta manhã, ficaremos pulando de um lado para o outro, servindo, ou nós servimos a Deus, ou servimos a Baal? As nossas versões dizem assim, olha só, veja aí o primeiro versículo aí. Ninguém pode servir a dois senhores. No grego, no original, é muito mais contundente essa frase. Aqui nas nossas versões diz: ninguém pode servir a dois senhores. A palavra que se utiliza servir aqui é
douléu, que vem da raiz doulos, que significa ser escravo. Servir é ser escravo. E trata-se, portanto, de ser escravo de dois amos. Então, nós podemos colocar aqui que servir significa ser escravo. E é de conhecimento de muitos irmãos. Mas a palavra traduzida pelo Senhor é Kyrios. E essa palavra grega era o amo, o Senhor absoluto, de vida e de morte. Kyrios é um Senhor absoluto, tanto da vida e da morte. Então nós podemos falar e recitar essa frase de uma maneira diferente. Ninguém pode ser escravo de dois amos. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Nós temos também o texto de Êxodo 21, de 5 a 6. Não sei se os irmãos conseguem colocar. Êxodo 21, de 5 a 6, que relata uma história dos escravos que tinham as suas orelhas furadas. Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6. Esses escravos, a palavra de Deus fala da devoção deles, que tinham as suas orelhas furadas. O primeiro versículo diz: porém, se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair do forro. Pode passar. Não quero sair do forro significa não quero ser livre. Então o Senhor, o seu Senhor, o seu dono, o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, com um furador, e ele o servirá para sempre. Amém? O escravo tinha um período que ele poderia ser livre, e tinha alguns escravos que eles devotavam a sua vida eternamente para aquele senhor, porque ele amava o seu dono, amava a sua família, amava os seus filhos, e ele não queria ser livre, ele queria devotar a sua vida exclusivamente, eternamente ao seu Senhor. E isso, por sinal, era furada a sua orelha. Então, quem visse aquele escravo de orelhas furadas, era um escravo que estava devotando a sua vida, que devotou a sua vida eternamente ao Senhor. Quantos de nós aqui nessa manhã têm essas orelhas furadas diante do Senhor? Quantos almejam ter essas orelhas furadas diante do Senhor? Quantos desejam ter essas orelhas furadas diante do Senhor? Homens e mulheres que entregam as suas vidas ao Senhor de forma com uma totalidade, diante de um Deus que tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. É o Senhor. É o Senhor que faz isso. É o Senhor. Entre dois senhores. E quais são os senhores que esse texto diz? Há dois senhores aqui, há dois amos. Deus e as riquezas. E Jesus coloca aqui as riquezas como uma divindade. E os irmãos conhecem e sabem que, assim como o profeta Elias colocou essa divindade em Baal, colocou ali Baal como uma divindade, ele entendeu que Baal era uma divindade, o Senhor chega a dar-lhe pessoalidade. E o nome do Deus das riquezas é Mamon. Jesus utilizou então o termo para falar dessa impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro de forma simultânea. Preste atenção, eu vou ser breve. Pois Mamon, ele pode se tornar um ídolo. Mamon pode se tornar esse ídolo, e o ídolo é qualquer coisa que toma o lugar do Deus vivo e verdadeiro. Ídolo é isso. É qualquer coisa que toma o lugar de Deus no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida, sendo adorada e priorizada em vez do Criador. Esse é um ídolo.
E Mamon, ele desvia a nossa vocação diante desse Deus para as riquezas. Jesus atribui aqui uma personalidade, uma deidade desse ser divino, desse Deus às riquezas. Por quê? Por que Jesus atribui personalidade, uma deidade às riquezas? Porque a semelhança de um Deus, as riquezas exigem uma dedicação, ela exige energia, ela exige uma entrega dos seus devotos. E servir a Mamon significa o quê? O que significa, pastor, servir a Mamon? Significa que o dinheiro, o poder, os bens materiais se tornam a principal fonte da nossa segurança. Significa que esse propósito, ele leva à idolatria. Jesus deixa claro que não podemos olhar para duas direções. Não podemos olhar para as duas direções e ao mesmo tempo servir a dois senhores. Não conseguimos. Olhar para as duas direções, servir aos dois senhores, ou seja, viver para Deus e para as riquezas materiais. Mas a Bíblia não condena as posses, a Bíblia não condena os bens materiais. A Bíblia não condena, mas ela nos adverte a respeito do amor ao dinheiro. Ela nos adverte para que possamos estar atentos ao amor ao dinheiro, ao amor aos bens materiais. Qual tem sido o Deus da sua vida? Diante desse contexto, dessa palavra que o Senhor nos dá nesta manhã, qual tem sido o Deus da sua vida? Aquele que você tem alimentado mais? Eu torno a dizer, o Senhor não condena as posses, os bens materiais, mas a sua relação com Ele, o Senhor quer saber. A sua relação com as coisas, isso importa para o Senhor. Como que você se relaciona com aquilo que Deus te colocou nas mãos? Como que você se relaciona com aquilo que Deus te confiou? Que Deus depositou a sua confiança a você, a confiança a você. Como que você se relaciona com essas coisas? Isso é que importa. Nós sabemos que não podemos servir a dois senhores. Beleza, pastor, entendemos. Mas o Senhor quer de nós essa introspecção, essa autoavaliação de como que você se relaciona com as coisas que Ele tem te dado, que Ele tem te confiado. É isso que o Senhor quer de mim e de você aqui nesta manhã, diante dEle. E é isso que o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu coração aqui nesta manhã. O Deus verdadeiro, o Senhor, o nosso Senhor, Ele se importa comigo e com você. E o Salmo 113, versículo 6, se puder projetar. Salmo 113, versículo 6, que diz? Que o Senhor, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse Senhor que rege, que dá direção, esse Senhor que alimenta a nossa vida, esse Senhor que cuida da minha e da sua vida. Esse Senhor, Ele não quer somente ser adorado de forma pontual. Esse Senhor não quer ser somente adorado em alguns momentos da nossa vida. Esse Senhor, Ele quer a totalidade do meu e do seu coração. Ele quer essa devoção exclusiva, que era muito diferente de Baal. Esse Deus, Ele quer exclusividade. Não basta uma obediência parcial, não basta. Ou de vez em quando. Ser cristão é um trabalho por tempo integral. Ser cristão, andar
Pisar nas mesmas pisaduras de Cristo é por tempo integral. E eu me recordo, quando temos um tempo de férias, quando temos a oportunidade de viajar, parece que dá uma desligada. Infelizmente. Parece que nós desligamos, parece que nós baixamos a guarda, parece que nós tomamos um chazinho que dá uma aquietada, né? Parece que, quando você toma uma sauna, você sai dali, a musculatura dá aquela baixada. Mas o nosso serviço, esse Deus o qual nós devotamos a nossa vida, preste atenção, eu vou ser breve. Esse Deus o qual nós servimos, que devotamos a nossa vida, o serviço que Ele espera de mim e de você é por tempo integral. E muitas vezes nós conhecemos a nós mesmos quando nós estamos no escuro. Quando olhamos para um lado e para o outro, ali vai revelar o nosso coração. Ali vai revelar se realmente devotamos, se realmente somos escravos de orelhas furadas, se realmente somos homens e mulheres tementes ao Senhor, que devota a sua vida exclusiva diante desse Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu vou um pouco mais além. Não basta somente essa obediência parcial, ou de vez em quando. Nós precisamos, e somos cristãos por tempo integral, mas você que tem uma vocação, e essa vocação foi o Senhor que te confiou. Você que tem um trabalho, esse trabalho foi o Senhor que te confiou. Você que tem uma profissão, esse trabalho, ele é uma ferramenta para glorificar o Senhor. Ele é uma ferramenta para Deus usar a sua vida e abençoar outros. E eu louvo muito a Deus pela vida dessa igreja. Quantos profissionais o Senhor tem dado a essa igreja? Tem irmãos com corações de servos, irmãos profissionais com coração de escravo. E o escravo, ele não é dono dele mesmo. O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo é aquele que o dono diz vai, vai, fica, fica. O escravo é aquele que o Senhor fala, coloca a mão, coloca. Aquele que diz, tira a mão, tiramos. O escravo, ele não tem vontade própria. E esse trabalho, essa profissão, essa vocação que o Senhor te confiou, é uma ferramenta inestimável para que o Senhor use a sua vida, use os seus dons, use os seus talentos para a glória dEle. E quando nós vivemos com esse entendimento, e quando isso desce para o nosso coração, quando nós entendemos que esse Deus que confia em nós, quando nós entendemos e vivemos de forma que devotamos exclusivamente ao Deus verdadeiro, a minha e a sua vida estão nas mãos de um Deus certo, de um Deus amoroso, não nas mãos de um Deus que não glorifica ao Deus vivo e verdadeiro. É diferente. Em nenhum outro lugar na Bíblia se expressa de maneira tão clara que Deus exige de mim e de você um serviço exclusivo. Não há. É importante atentarmos, preste atenção, é importante nós atentarmos que tanto a aquisição quanto a manutenção da riqueza, ela exige de mim e de você, exige muito de mim e de você. Exige muito dos seguidores, tanto a aquisição quanto a manutenção. Exige muito dos seus seguidores. Talvez a manutenção seja ou exija mais do que a aquisição, talvez. Mas o medo de perder prende mais do que o de não adquirir.
Não é fácil adquirir, porque conheço a história de alguns aqui. Não é fácil o quanto labutaram, o quanto penaram, o quanto sofreram para adquirir. Não é fácil. Mas a luta maior é manter, é permanecer. Esse Deus chamado Mamon, muitas pessoas acham que ele oprime somente os ricos, mas não. Muitas pessoas acham que Mamon oprime somente aqueles que são abastados financeiramente, mas não. Por causa da sua luta diária para manter aquele patrimônio, sem suas reservas, mas não. Também o faz com os pobres. Ou seja, conforme citado anteriormente, o rico, ele é oprimido por essa entidade, por medo de perder o que conquistou. Já o pobre, ele é oprimido. Ele, a tal ponto que ele doa a sua vida, ele se entrega, ele se desgasta, ele se mata no nosso linguajar, ele se mata dia após dia, incansavelmente para adquirir a riqueza. Então ninguém escapa dessa opressão de Satanás. Ninguém escapa dessa entidade que é chamada Mamon. Ninguém escapa. O escritor conhecido, William Barclay, ele diz algo extraordinário. Mamon, ele provém de uma raiz chamada confiar. E confiar, para exemplificar aqui, no princípio, olha só, como que é interessante. No princípio, confiava o seu dinheiro a alguém. Confiava as suas riquezas, as suas posses, a alguém para tê-lo seguro ali, guardado. Confiava toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, aos cuidados de alguém para guardar. Mas o tempo mudou, o tempo passou. Hoje, como que se pensa, como que se age? Agora não é aquilo mais que se confia a alguém, mas é aquilo em quem alguém põe a sua confiança. Meu Deus. Percebam, irmãos. Hoje é aquilo que alguém põe a sua confiança. Você demorou a adquirir, suou, labutou, adquiriu, sofre agora por uma opressão maligna de Satanás para manter isso. Por que há esse sofrimento? Porque você coloca a sua confiança naquilo que você ganhou com muito esforço. Originalmente, as riquezas eram algo que se confiava aos outros para que as cuidassem, mas, no final das contas, considera-se como aquilo no qual o homem põe a sua confiança. Percebam o estrago, irmãos, que Mamon faz e tem feito nos corações. Percebam. O estrago que Satanás tem feito nos nossos corações. Mas quero dizer, hoje, aqui, através da palavra de Deus, em Jeremias 17, de 7 a 10. Por favor, projeta, por gentileza. Jeremias 17, de 7 a 10. Olha só. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Só até aí. Olha só, irmãos. Olha só. O Senhor é quem esquadrinha, é quem conhece o nosso coração. E nós muitas vezes estamos devotando a nossa vida, estamos adorando a esse Deus
das riquezas, aonde nós colocamos a nossa confiança, aonde nós projetamos a nossa segurança, aonde nós olhamos e projetamos que a nossa velhice vai estar resguardada, que a nossa geração vai estar protegida. Pastor, mas é errado nós adquirirmos de forma nenhuma, de nós deixarmos a nossa geração, se assim o Senhor me levar primeiro, com as condições boas, de jeito nenhum. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é que entendamos isso de uma forma muito clara e que isso desce para o coração e que nós não projetamos e não pensemos que a nossa confiança está nessas coisas, onde a traça e a ferrugem corroem. Mamon, segundo o escritor Richard Foster, ele diz algo tremendo. Mamon pode ou pede a nossa lealdade de uma forma que suga o leite da bondade humana, do nosso próprio ser. Mamon suga, ele suga esse entendimento. Ele coloca uma nuvem espessa sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, e nós não conseguimos perceber que nós estamos adorando, devotando aquilo que Deus criou, mas de forma errada. Porque a nossa confiança não é naquilo que Deus criou, mas tem que ser no Deus que criou essas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. A ideia central é a escolha exclusiva de um Senhor. O que Deus requer é que nós escolhemos um Senhor. E essa lei é uma lei chamada lei de exclusividade. Não é possível ter uma lealdade dividida. Não é possível. Não é possível. Ou amamos e nos apegamos a um, ou desprezamos o outro. Deus e o dinheiro são inimigos. Esses dois deuses são inimigos. Servir ao dinheiro, servir às riquezas, é o oposto de servir a Deus. Não há como conciliar esses dois deuses. Não há como. Não há como. E nós vamos, naturalmente, dedicar-se àquele ao qual nós mais amamos. Aquilo que você mais ama, você acaba se dedicando a ele. E muitas vezes não nos apercebemos. Nós viemos aqui, reunimos, cultuamos ao Senhor, adoramos o nome do Senhor, mas muitas vezes, durante a semana, nós cultuamos e adoramos outros deuses. Infelizmente, não se pode servir a Deus e a Mamon. A vida, ela é pouca para uma dedicação plena de dois senhores. A vida é curta, é pouca. E esses dois senhores são totalmente exigentes. Os dois querem a totalidade do meu coração, do seu coração. Ele quer meu esforço, o seu esforço, de forma totalitária. Ele quer as nossas energias. O Senhor Jesus nunca iludiu ninguém. Graças a Deus por isso. Ele não admite uma dedicação parcial. Ele não admite uma entrega dividida. O Senhor não admite. O Senhor não admite. Ou Ele é o Senhor de nossas vidas, ou nunca foi. Ou esse Deus vivo e verdadeiro é o Senhor da minha e da sua vida, ou nunca foi. Porque não conseguimos. Ele não aceita que essa divisão. Da mesma forma, as riquezas, o dinheiro, Mamon, também quer e trabalha o tempo todo para ter uma totalidade na minha e na sua vida. Ter uma totalidade do meu coração e do seu coração. Torna a dizer, a aquisição e a manutenção da riqueza não nos prendem e exigem muito de cada um de nós. Muito. E não é pouco. Não é pouco. O pastor Jesus, esses dias para trás, uma das suas pregações, ele falou daquele filme Entre Dois Amores. Não sei se os irmãos lembram.
do Robert Redford e Meryl Streep, eles representam ali como ninguém um drama de se ter o coração dividido entre dois amores. A riqueza é sempre um bem subordinado. A Bíblia não diz que o dinheiro seja o princípio de todos os males. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado nós buscarmos, trabalharmos e adquirirmos bens, riqueza, mas o que o Senhor espera de nós nessa manhã é que essa relação de amor, de relacionamento bem íntimo, pessoal, seja uma relação que agrade ao Senhor. Seja uma relação que agrade realmente ao nosso Deus. É impossível que um pequeno coração abrigar plenamente dois amores. É impossível. Pois em alguns momentos ele penderá para um lado, deixando o outro triste e aborrecido. O Senhor é muito taxativo aqui, irmãos. O Senhor é muito taxativo. Ninguém consegue amar e se entregar plenamente a dois amores. O coração vai trair um. Não tem como. O coração vai trair um e se dedicar mais ao outro. Isso é um fato. Isso é um fato. Já concluindo, podemos nos iludir tentando conciliar essas coisas. Podemos nos iludir tentando conciliar o que é inconciliável. Muitas vezes, passamos uma vida toda tentando conciliar dois amores. Talvez nós passamos e chegamos aqui com a vivência cristã de 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente, tentando conciliar aquilo que é inconciliável. Tentando olhar para duas direções ao mesmo tempo. Tentando dedicar-se a sua vida aos dois deuses de forma parcial. Tentando viver uma vida cristã de forma que, aos domingos, eu vou servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas durante a semana, o meu Deus, o Deus que é servido, é outro Deus. O amor se dedica a um Deus das riquezas. Durante a semana, eu penso naquilo que me dá retorno. O lucro. É disso que o Senhor está falando. É disso que o Senhor está falando. É a palavra de Deus. Não é possível amar plenamente a Deus e ao mundo. Não é possível servir plenamente a Deus e a Baal. Não é possível. Não é possível. Assim como não é possível servir totalmente a Deus e às riquezas. Não é possível. Precisamos decidir. Hoje, você com o Senhor, a sua relação com o Senhor, você precisa decidir para não correr em vão e passar essa existência enganado. Nós precisamos recorrer ao Senhor da nossa vida nesta manhã. Nós precisamos, ter essa humildade diante do Senhor e reconhecer. Muitas vezes a gente faz uma introspecção e projetamos muito mais no outro do que aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Muitas vezes atentamos mais olhando para o outro e temos muitas vezes dificuldade de olhar para dentro de nós e perceber o que o Espírito Santo de Deus quer falar, quer transformar, quer virar a chave para que possamos ser homens e mulheres agradáveis a Deus de forma que adoremos com exclusividade a esse Deus que merece. É esse Deus que merece. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, que possamos a cada dia, como igreja do Senhor, servos e servas do Senhor, possamos servir a um Deus vivo e verdadeiro, a um Deus
que se importa comigo e com você. Vale a pena, não é verdade? Vale a pena se ver esse Deus que cuida de nós. E essa confiança nós precisamos exclusivamente depositar nele, não naquilo que ele criou e nos deu. Muitas coisas que Deus nos dá, nós estragamos, porque a nossa relação com essas coisas desagrada o Senhor. Tem muitas coisas que o Senhor muitas vezes não nos dá, porque vai estragar. Tem muitas coisas que o Senhor não permite, porque vai estragar. E aí eu volto para o entendimento que Deus tem os processos dele na nossa vida. Tem coisas que nós queremos angariar na obra de Deus, que o Senhor não permite, porque você precisa passar por alguns processos. Não adianta colocar a mão, porque não vai dar certo. Deus não está nisso. Agora, quando nós temos essa permissão do Senhor, de forma exclusiva, agora, pode colocar a mão, pode passar para Ele. São processos, irmãos. São processos que Deus espera de mim e de você, que nós obedecemos. Tem lugares que nós não podemos pisar, mas o Senhor envia outro para pisar. Isso é a beleza. Isso é uma beleza da obra missionária. Tem missionários que pisam, que o Senhor permite que ele pise em lugares que jamais eu vou pisar. Então, aquele lugar, aquele povo que está ali, Deus compete a ele anunciar o Evangelho. Tem lugares que alguns irmãos aqui vão, que eu jamais vou ter acesso, mas o Senhor requer exclusividade desse Deus, de você, para que você frutifique, para que você alcance vidas, para que você leve essa mensagem. Olha só a dimensão que é ter um Deus vivo, verdadeiro, exclusivo, um Deus que você adora com inteireza de coração. Vale a pena. Vale a pena não chegar em diante de lugares que você não tem vergonha, que as pessoas olham para você, conhecem o seu testemunho, conhecem o seu caráter, conhecem a sua vida, uma vida ilibada. Por quê? Não é por nós, não é pelo recurso que Deus tem me dado, mas pelo homem e mulher, servos e servas, escravos, cheios da presença de Deus, da graça de Deus. O que faz a diferença é o Senhor, não é aquilo que Deus nos dá, coloca na nossa mão, mas é a presença do Senhor, como nós cantamos aqui nesta manhã. É a graça de Deus que faz a diferença na minha e na sua vida. E eu sei que a palavra, Deus, eu sei que a palavra, ela é do Senhor, graças a Deus por isso. É o Senhor que quer endireitar a nossa vida. É o Senhor que quer trabalhar no nosso coração, de forma que sejamos homens e mulheres íntegros, fiéis a esse Deus. Uma das coisas que tem matado muitas igrejas são esse Deus das riquezas. Uma coisa que tem destruído igrejas são o povo, a liderança voltada para as coisas. Liderança voltada para essas coisas que desagradam a Deus. E Deus está falando para nós, vem falando para nós, não devote a sua devoção, não coloque os seus olhos nessas coisas, coloque os seus olhos em mim. É eu que faço, é eu que vou guardar, é eu que vou cuidar. Mas como humanos nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor, como santo, vivo, magnífico, maravilhoso, Ele nos fala: coloca a sua confiança em mim, porque vai valer a pena, tem valido a pena e valerá a pena. Que o Senhor nos ajude. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos ter um momento de oração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que nós somos como a palha que o vento bate e se foi. A tua palavra diz mais, Senhor, que somos como a neblina. Quando olhamos de novo, já se dissipou. A tua palavra diz mais, que somos, ó Pai, como a nuvem. Rapidamente passou. Senhor, tua palavra nos diz que somos como a flor da relva, que viceja e floresce de madrugada, mas quando chega a tarde, murcha e seca.
A tua palavra diz que somos como um sono, passa muito rápido. Somos como um pensamento, passa muito rápido. Senhor Jesus, como que nós podemos devotar a nossa exclusividade, a nossa adoração exclusiva naquilo que são coisas em Deus que o Senhor reprova? Senhor Jesus, passe em revista, Pai, nesta manhã no nosso coração. É só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso, homem nenhum faz. Senhor, homem nenhum faz, só o Teu Espírito que pode fazer isso. É só a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, que pode fazer isso. E a Tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo agir do Teu Espírito, Senhor. Quantas vezes nós passamos a semana, Senhor, adorando outros deuses? Quantas vezes somos pegos adorando outros deuses? Quantas vezes a nossa mente e o nosso coração está cheio, ó Deus, de outros deuses? Senhor Jesus, nos ajuda nessa manhã, Senhor, a colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, é o único que pode sondar o nosso coração nesta manhã, porque nós estamos diante da presença desse Deus vivo e verdadeiro, o Deus eternamente, o Deus que tem cuidado, um Deus que tem nos tratado de uma forma sobrenatural. E Senhor, e como isso tem impedido o Teu povo de servir ao Senhor, como isso tem sido, ó Deus, algo, um empecilho, ó Deus, para servir ao Senhor na totalidade, como nós temos muitas vezes buscado, ó Deus, de forma incansável, e adorado de forma incansável esses deuses, que têm atrapalhado a nossa relação com o Senhor. E o Senhor quer exclusividade de nós nesta manhã. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Senhor Jesus, quando Moisés entrava ali naquela tenda do encontro, Senhor Jesus, Josué ficava em pé, juntamente com todo o povo. Senhor, quando Moisés saía daquela presença magnífica do Senhor, Josué continuava em pé. Josué continuava servindo de forma cheia da Tua graça, cheio do poder do Senhor. Senhor Jesus, é tempo mesmo, ó Pai, de acordar, é tempo mesmo, ó Deus, de levantar, é tempo mesmo de compromisso, de fidelidade, de entrega, é tempo mesmo de submissão ao Senhor, é tempo mesmo de renúncia ao Senhor, a esse Deus vivo e verdadeiro. Não nos permite, Senhor Jesus, não nos permite, Senhor Jesus, fazer aquilo que o Senhor não quer que façamos. Não nos permite, ó Deus, de botar as mãos onde o Senhor quer que não as coloquemos. Senhor Jesus, desperta, ó Pai, o nosso coração nesta manhã. Desperta as nossas vidas nesta manhã. Senhor, não é por força, mas é pelo agir realmente do Teu Espírito. Senhor, e continua trazendo a palavra do Senhor à Tua igreja, porque o Senhor tem falado à Tua igreja. O Senhor tem usado o Teu filho, o Teu servo. Senhor Jesus, o Senhor tem usado o anjo desta igreja. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor Jesus. E, ó Pai, nós temos servido a dois senhores. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, na beleza da Tua santidade. Senhor, leva-nos de volta para nossas casas, com a proteção do Senhor, Pai, com a graça do Senhor, é o que nós Te pedimos, e agradecidos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.